Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a presença de cada um aqui presente, cumprimentar você de casa que está nos assistindo. Hoje é o nosso primeiro evento, o evento do Parlamento Jovem, com o nosso tema da violência contra a mulher. Nós gostaríamos de frisar a importância desse tema ser debatido entre os jovens e dizer que você que está aqui conosco, você de casa, que você siga conosco nessa noite, para que possamos aprender juntos e possamos crescer pessoalmente, ajudar pessoas ao nosso redor. E agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente da Câmara, o vereador Pedro Giovanni Militani. Obrigado, Bianca. Primeiramente, uma boa noite a todos. Hoje aqui, iniciando um sonho da gente, vendo essa juventude aqui, isso nos dá muita alegria e, vocês me desculpem, mas emoção também. Eu queria aqui cumprimentar, uma boa noite também, a nossa prefeita Isa Menezes. Obrigado, prefeita. O doutor Moacir Neto, uma satisfação muito grande receber nessa noite, já na primeira reunião oficial do Parlamento Jovem, uma satisfação muito grande. Também a secretária de Saúde, Alessandra Rage, obrigado, Alessandra. A secretária Isabela, da Assistência Social, Isabela. Nossa amiga Jaqueline, falei que tem que soltar foguete hoje, a Jaqueline. Nosso amigo Pedro Rodrigues, a Fernanda, Tadeu, doutor Tadeu. E uma coisa que vocês têm que aprender, viu, gente? A memória, viu? A memória aqui é ruim, tá? Os professores, Messias, que têm lutado muito, batalhado demais, a Jennifer, com a gente aqui nesse trabalho, os nossos vereadores, que estão aqui hoje, também Ricardo Gattini, secretário, o sargento Hudson, obrigado, sargento. Sei que vocês, o tempo é muito pouco, e está aqui hoje também para nos ajudar, representando o tenente. Enfim, essa discussão hoje que inicia é um fato que acontece no nosso país, nos nossos municípios, e pela primeira vez, devido ao Parlamento Jovem, estamos trazendo esse assunto, que é a violência contra a mulher, que no interior nós sabemos que ainda acontece de uma forma sorrateira, quieta, devido muitas vezes até à falta de informação, que é o que hoje aqui vamos iniciar esse debate. E, primeiramente, gente, eu queria dar os parabéns para essa juventude, viu, gente? Boa noite. E já vou passar para a Bianca, porque jovem, as coisas de jovem não tem muita conversa, formalidade, não. Então já vou passar para a Bianca, para a gente iniciar, tá bom? E boa noite também para quem está nos assistindo, os internautas, E venham para a Câmara Municipal, venham participar, venham apoiar os nossos jovens. Obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante da noite, o delegado Dr. Moacir Neto. Bom, primeiramente, boa noite. E aqui já cumprimento a todos na pessoa da prefeita, doutora Isa, e do presidente da Câmara, e os demais presentes, e a todos que estão tendo a oportunidade de nos assistir. Então, inicialmente, como eu gosto de falar, sempre que eu sou convidado a ministrar uma palestra ou falar a respeito de qualquer assunto, é a respeito dessa importância que tem para nós, e eu falo nós da polícia, tanto civil quanto militar, de nos inserirmos assim no âmbito da discussão, não só na atuação da polícia como uma instituição repressiva, mas também como uma instituição preventiva, na parte da instrução e então, como eu estava falando, tanto na parte da atuação repressiva da polícia,
e principalmente quando nós somos inseridos nesses âmbitos de discussões, de legitimações de ideias, e para nós é muito importante, e eu particularmente gosto muito de ter esse contato com formadores, futuros formadores de opinião, e que estão aqui para absorver tudo que nós vamos falar, vamos trazer. O tema que foi proposto e que eu fui convidado para falar a respeito dessa violência doméstica e familiar contra a mulher é um tema extremamente delicado, né? E ele deve ter essa discussão aberta e com uma grande amplitude justamente para trazer essa legitimação dessa discussão. Eu estava até conversando com o presidente da Câmara aqui, falando que, a partir do momento que a gente traz a população para discutir essas ideias, isso traz uma maior legitimidade, tanto para os acertos quanto para os erros. Então, quem estiver aqui, ele vai acertar na companhia de vocês, e, quando errar, vai errar na companhia de vocês também. E é importante a gente entender esse espaço que a gente tem e entender essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Agora, no tocante especificamente ao tema da palestra, da minha fala, enfim, a ideia inicial que eu queria trazer, especificamente falando um pouco do âmbito jurídico, que é mais afeto à nossa atuação da Polícia Judiciária, a ideia é de que o direito penal ele vai atuar basicamente quando os demais ramos do direito eles falharem, né? Quando eles não forem aptos a darem uma resposta satisfatória, né, aos problemas da sociedade. Então, quando a gente não puder resolver algum problema, seja por uma aplicação de multa ou uma sentença de um juiz obrigando a fazer ou não fazer, o direito penal ele vai entrar em ação. Então, a ideia é que ele entre somente em último caso, como ele é aquele soldado de reserva mesmo. Já, por outro lado, em determinados temas, às vezes, pela especificidade do tema ou pela vulnerabilidade de determinado setor da sociedade, o direito penal ele vai ser chamado a atuar mais especificamente. E eu falo especificamente quando ele começa a criar leis específicas, como é o nosso caso, o tema da discussão, que seria a violência doméstica. Então, em crimes, por exemplo, crimes falimentares, de falência de empresas, são crimes muito técnicos, atuações muito técnicas. Então, é necessário fazer uma lei muito específica. E, no caso da violência contra a mulher, como é um setor que conta com uma situação de vulnerabilidade já histórica, que já se prolongou ao longo de muito tempo, que vem sofrendo uma reversão nos tempos atuais, também, da mesma forma, se faz necessária essa atuação do direito penal nesse âmbito legislativo. Falando um pouco aqui a respeito do histórico dessa lei, essa lei ela foi criada a partir de um caso específico de uma mulher que ela sofreu mais de 20 anos episódios de violência doméstica pelo marido dela, e ela simplesmente não conseguia se desvencilhar daquela situação, uma dependência emocional, uma dependência econômica, estrutural, toda uma situação que fazia com que ela se encontrasse, então, nessa situação de vulnerabilidade. E, por questões de desaparelhamento estatal, ou de política social, ou questão pessoal, institucional, enfim, o Estado ele não conseguia dar uma resposta rápida e eficaz para aquele problema que ela estava sofrendo. Tanto é que perdurou ao longo de 23 anos, se não me engano. Inclusive, ela sofreu 2 tentativas de homicídio, uma por arma de fogo, que, inclusive, ela ficou tetraplégica em razão disso, e outra tentativa de homicídio por afogamento, por eletrocução. Então, foi um caso assim, bastante emblemático. E, depois de tanto ela lutar e após sofrer todas essas consequências, né, ela conseguiu sair de casa, se desvencilhar daquele agressor, por uma atuação, inclusive, do Poder Judiciário, e aí ela passou a lutar em âmbito internacional para que ela visse aquele direito dela resguardado e que ela pudesse conscientizar acerca daquele problema, que até então a gente não tinha nenhuma instituição, nenhum Estado que era apto a fazer esse combate e nem instrumentos legais, né, nenhuma lei específica a respeito do tema.
Então, esse caso é bastante interessante, até mesmo vocês, se tiverem oportunidade e curiosidade de pesquisar, vão ver que o Brasil, como um Estado, ele foi condenado tanto no âmbito individual a ressarcir essa mulher pelo prejuízo que ela sofreu, por aquela atuação negligente do Estado, que não pôde dar uma resposta ao problema que ela tinha, quanto ele foi condenado em termos internacionais, como reconhecendo o Estado brasileiro como um Estado que não estava apto a proteger os direitos daquele grupo, né, do grupo de mulheres que se encontravam nessa situação vulnerável. Então, várias medidas foram impostas ao Brasil, de aparelhamento de instituições, de instrução de pessoal, de profissionalização, qualificação de servidores, e um deles em específico foi que fosse dada uma resposta em âmbito legislativo, com criação de uma lei que fosse capaz de dar uma resposta. E criou-se, então, em 2006, essa lei, que foi apelidada, então, até em razão dessa vítima, a Lei Maria da Penha, que é a 11.340, de 2006. Essa lei, especificamente falando, ela é uma lei prestigiada internacionalmente. Ela foi eleita, inclusive, por órgãos internacionais como um dos três principais instrumentos legislativos de toda a sociedade, de toda a humanidade. Tamanha a sua importância. E ela não tem uma atuação especificamente no âmbito criminal. Ela tem uma atuação também no âmbito civil, que, inclusive, é um lado muito elogiado dessa lei, com as medidas protetivas, que não se resumem, né, mais uma vez, em âmbito penal. Vou dar aqui para vocês um exemplo de uma medida protetiva que a mulher pode ter, que não reflete única e exclusivamente no âmbito penal, é que a servidora pública, por exemplo, uma servidora federal, ela tem uma prioridade no tocante à remoção do local em que ela trabalha, se ela precisar sair, se ela precisar ser retirada daquele ambiente de violência que ela vive, que ela habita. Então, ela vai ter essa prioridade de remoção. Inclusive, pessoas que são vinculadas à legislação do trabalho, por exemplo, com vínculo trabalhista, elas também têm esse vínculo trabalhista resguardado, têm essa possibilidade, uma vez que elas sejam vítimas de violência doméstica. Então, o que eu quero dizer aqui é que é uma legislação extremamente eficaz, no sentido de ser capaz de produzir os seus efeitos, bastando, então, somente a sua aplicação de uma maneira correta e que possa trazer maiores benefícios. Particularmente no tocante a essa lei, eu tinha separado 3 pontos fundamentais para a gente entender um pouco da mudança que foi feita, que ocasionou para nós aqui. Uma delas, e a primeira que eu acho, a de maior importância, é que não se aplica mais, a partir então da vigência dessa lei, aos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, especificamente da violência física, os dispositivos da lei do juizado, que são aquela lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, o agressor, aquele autor de violência física contra a mulher, ele não vai ter as benesses daquela lei. E a mais comum, a sempre lembrada de todo mundo, é aquela famosa representação. Então, por exemplo, se eu sou agredido hoje por qualquer pessoa na rua, de uma violência que não envolva nenhuma outra questão política, social, de gênero, enfim, para ver essa minha resposta, para ver essa minha pretensão ter uma resposta do Estado, eu preciso, então, ir até a autoridade, seja judiciária, seja policial, e representar em desfavor daquela vítima. É como se eu estivesse pedindo ao Estado que ele me desse uma resposta, porque, naquele momento, eu julguei necessário, eu julguei conveniente que aquilo fosse feito. No caso da mulher, isso foi feito porque, muitas vezes, ela se encontrava numa situação de tamanha vulnerabilidade que ela sequer tinha essa possibilidade de ir até uma delegacia representar, ou de ir até um gabinete de um promotor, por exemplo, representar. Então, o intuito foi esse, a intenção foi essa. Um outro grande avanço é que deixou-se de aplicar exclusivamente penas pecuniárias ao agressor. Então, muitas vezes, o homem que ele agredia uma mulher em razão do seu gênero, causando ali alguma lesão, alguma agressão,
ele tinha uma pena convertida em dinheiro, em pecúnia. E a ideia de se pedir que isso fosse feito é que, muitas vezes, a pessoa que mais sentia aquela pena pecuniária seriam os próprios habitantes daquela casa, daquele núcleo familiar. Então, muitas vezes, a mulher ela era vitimizada 2 vezes, quando ela era vítima da agressão e quando ela se via, então, privada de bens indispensáveis à sua vida digna, por questões econômicas, porque o cara foi lá, agrediu ela e depois ele teria que pagar, só que à medida que ele pagava, ele deixava de ajudar em casa, deixava de auxiliar em alguma coisa. Então, a ideia principal foi essa. E a terceira foi, que eu separei para falar aqui, foi o aumento da pena relacionada à violência física contra a mulher, a lesão corporal. E, claro, desde que praticada nesse âmbito doméstico familiar. A pena máxima antes ela era de 2 anos, e ela passou, então, a ser de 3 meses a 3 anos. Para nós, assim, falando bem por alto, pode parecer uma alteração legislativa pequena, mas, a partir do momento que a pena máxima do crime ela ultrapassa esse limite de 2 anos, ela deixa de cair na questão da lei dos juizados, daquelas benesses todas que eu falei. Então, para nós foi um grande avanço, e para esse microsistema foi, então, um grande avanço. Tratando, então, dos pontos positivos elencados por essa lei, a gente consegue ver, pelo menos estatisticamente, uma redução drástica no tocante à violência contra a mulher. Lendo por alto alguns dados, para trazer aqui, para ilustrar a minha fala, estima-se que cerca de 10% dos homicídios, teve uma redução de 10% nos homicídios cometidos contra a mulher, nesse âmbito de violência familiar, doméstica familiar contra a mulher. Então, foi uma redução considerável, lógico que passos ainda devem ser dados no sentido de erradicar ou no mínimo, tentar reduzir ao máximo essa questão, ou até mesmo erradicar no sentido de que o crime não seja cometido em razão do gênero, né? Outra questão que se discute bastante é o empoderamento que foi dado à mulher, que antigamente era como se ela não tivesse voz para poder bater às portas do poder público, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, do Judiciário ou qualquer órgão, para poder ver aquela pretensão dela satisfeita. Então, a partir do momento que ela se sente amparada, ela se sente, então, encorajada a procurar os órgãos de segurança e procurar uma resposta para aquele problema que ela porventura tenha. Um dos pontos, então, passando agora desses pontos positivos e trazendo também algumas críticas aqui, até mesmo em questão de discussão e de levantar aqui hipóteses de discussões para vocês futuramente e questão legislativa também. Até a hora que eu estava entrando, eu escutei alguém falar que a violência deveria ser tratada de uma maneira igualitária, né, tanto para homem quanto para mulher. E hoje é muito fácil a gente pensar nisso, principalmente vocês mais jovens, que estão inseridos já num ambiente de maior igualdade. Eu não quero aqui ser hipócrita ou até leviano em dizer que a desigualdade ela não existe hoje ainda, de fato existe, mas a gente consegue conscientizar ou constatar que ela vem reduzindo. E isso muito fruto da atuação tanto do poder público quanto do legislativo, em criar leis como essas, né, que vai tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Mas uma das críticas é essa, de tratar de maneira distinta o homem e a mulher. É como se a pessoa, naquela frase bem clichê, falasse assim, se a mulher está querendo igualdade, por que ela quer um tratamento diferenciado? Então, muitas vozes levantam essa crítica desse tratamento desigual. A Constituição, hoje, ela prega um tratamento igualitário, né, entre sexos, de homem e mulher, e aqui reconhecido a união homoafetiva, recentemente, amplamente reconhecida. Mas ela prega por essa igualdade. Então, uma das críticas é essa. Outra crítica, e que eu acho assim, de uma questão muito importante de ser discutida e até bastante interessante, e que eu, particularmente, demorei a pensar a respeito, que é a seguinte: a partir do momento que você determina que
A mulher vítima de uma violência física, ela não tem o direito de manifestar contra aquela agressão, no sentido de querer ou não querer se manifestar. Ou seja, se uma mulher hoje ela é agredida, sofreu uma lesão corporal, a polícia ela vai tomar as atitudes, vai tomar as medidas cabíveis, quer ela queira, quer não. Porque, no âmbito do direito, isso trata de uma ação pública incondicionada, independe da representação e da vontade da vítima. Então, a partir do momento que você retira essa liberdade de escolha dela, você está ferindo o livre-arbítrio da mulher. E, assim, eu não estou aqui defendendo nenhum ponto nem outro, eu só gosto de levantar essa discussão para a gente poder, pelo menos, pensar de maneira crítica essa lei. E pensar de maneira crítica, eu estou dizendo aqui, não no sentido de depreciar ou não a lei, mas no sentido de que, ainda assim, nós precisamos fazer essas ponderações, não, às vezes, no sentido da legislação em si, da criação da legislação, que isso, sem dúvida, foi um avanço incontestável, mas em razão da sua aplicação. Que eu acho que, a partir do momento que você tem bons instrumentos para qualquer tipo de política pública, em qualquer nível, municipal, estadual, federal, o que for, você tem bons instrumentos, mas, muitas vezes, a gente peca na aplicação. E, às vezes, peca na aplicação por falta de um aparelhamento estatal, de você aparelhar as instituições e até mesmo os aplicadores. Então, quando a gente traz esses questionamentos, é mais no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha, que ela não fique banalizada, que ela seja aplicada para os casos em que ela realmente deve ser aplicada. E, principalmente, os órgãos de polícia, de segurança pública, polícia militar, principalmente, que está no contato direto com os fatos, e depois a Polícia Civil, quando a ocorrência é apresentada, por exemplo, numa sede de delegacia de plantão, é muito nítido a mulher que se encontra numa situação de vulnerabilidade. Então, nós não estamos querendo aqui dizer que a Lei Maria da Penha ela vai ser aplicada indistintamente para toda e qualquer mulher que sofreu uma lesão corporal por parte de um homem. Já vista que hoje mesmo, sequer o agressor, né, o autor, ele precisa ser homem. A união homoafetiva ela é extremamente reconhecida, totalmente reconhecida, então a mulher vítima, ainda que seja por outra mulher, numa relação afetiva, de convivência, ela vai estar amparada pelos dispositivos da Lei Maria da Penha. Então, que essa lei seja efetivamente aplicada de forma correta aos casos que devem ser tutelados por essa lei, até mesmo para que ela fique imune a esse tipo de crítica que eu estou levantando aqui. A partir do momento que a gente aplica para aqueles casos efetivos, isso faz com que a lei se fortifique e não enfraqueça. E, para finalizar, até a respeito dessa questão jurídica, né, uma das questões muito discutidas no tocante à Lei Maria da Penha são as medidas protetivas que a mulher tem a seu favor quando ela é vítima de violência. A partir do momento que ela sofre determinada violência, e violência que, entendam vocês, não somente a violência física, mas também a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, todo e qualquer tipo de violência. A mulher ela pode pleitear essas medidas que se encontram no rol da lei, que envolvem desde medidas contra o agressor, como, por exemplo, afastamento do lar, afastamento do convívio com os filhos, separação de corpos da mulher, até medidas que trazem algum benefício direto para a mulher, né? Algum tipo de assistência, acolhimento em abrigos e tudo mais. Então, existe esse rol muito extenso, e uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara e conscientizada no coletivo mesmo, é que a mulher ela não precisa necessariamente ser vítima em âmbito penal para se ver resguardada dessas medidas protetivas. Essas medidas protetivas elas não estão única e exclusivamente ligadas ao direito penal, e sim também às questões cíveis. Também aqueles exemplos que eu dei no início, da manutenção do vínculo de emprego, do vínculo com o serviço público, enfim. Então, o que eu tinha para falar a respeito desse tema que me foi proposto, e tentando trazer um pouco para o meu lado, da aplicação da lei em si no âmbito jurídico, era isso. E ressaltar aqui, mais uma vez,
importância da discussão das questões legislativas em amplos aspectos, desde o nível municipal ao nível federal, e parabenizar vocês aqui por essa participação e deixar, acredito que, com a licença do presidente da Câmara, fazer o convite de uma participação popular maior aqui nesse âmbito de discussão, que eu acho que só traz uma legitimidade maior. Viu? E agradeço aqui o convite, me coloco à disposição, tanto a minha pessoa quanto a Delegacia de Polícia, para qualquer demanda que vocês aqui têm, ou qualquer um da população. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Moacir. Agora a gente quer abrir o espaço para as perguntas de vocês. São todos bem-vindos agora para fazer suas perguntas de forma ordenada. Quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Meu nome é Raíla, eu estudo na Escola Coronel Joaquim Ribeiro e eu queria saber se a Lei Maria da Penha protege também as mulheres que sofrem agressões, mesmo depois do fim do relacionamento. Bem, boa noite para você. E essa questão que você levantou é muito interessante, sim. E há, de fato, essa proteção. A própria lei fala que a proteção se dá quando tem esse vínculo de convivência ou que tenha havido esse vínculo. E, geralmente, o que nós mais vemos, né, no âmbito da aplicação dessa lei é o tipo de violência que ela se manifesta depois do término do relacionamento. E essa questão da violência, tanto física quanto psicológica contra a mulher. Muitas vezes ela é colocada numa situação de vulnerabilidade, é que ela se sente acuada. Às vezes ela é perseguida, seja fisicamente mesmo, o agressor indo no trabalho, indo em casa, por ligações. Isso gera uma insegurança psicológica dela, que é aquilo que eu falei para vocês. Quando você vai conversar com uma mulher que ela está sofrendo esse tipo de agressão, é muito visível. Você vê, ela se sente acuada, ela se sente intimidada. Então, respondendo a sua pergunta, a mulher é, sim, resguardada, tanto na vigência do relacionamento, quanto depois do seu término, com quem ela convive ou tenha convivido. Alguém tem mais alguma pergunta? Meu nome é Larissa, eu estudo na Escola Estadual Dr. Hernani Vilela Lima, e eu queria saber qual que são as medidas que vocês tomam, as primeiras medidas que vocês tomam quando chega esse tipo de violência, igual você falou, violência sexual, violência psicológica, esse tipo de violência, qualquer violência, quais são as primeiras medidas tomadas? Perfeito. A própria lei ela determina que a mulher tem um atendimento pronto e integral, né? Então, por exemplo, numa sede de delegacia, se a vítima, porventura, nos procura diretamente, não foi uma ocorrência que precisou de um acionamento da Polícia Militar, por exemplo, vai ser lavrado o boletim de ocorrência, relatando todo aquele fato, e vai ser tomada a oitiva daquela vítima no sentido de se averiguar, de se levantar aqueles elementos que envolvem aquela situação, porque não deixa de ser um crime. Então, nós, da Polícia Civil, temos que levantar a autoria, levantar a materialidade, as circunstâncias que envolvem aquele delito, né? E, uma vez que tenha feito esse atendimento, vislumbrando-se, então, que a mulher, a vítima, ela necessita de um pronto atendimento, de uma resposta imediata, que ela se encontra numa situação de urgência, de perigo, então, ela vai fazer essa representação por essas medidas protetivas, né? A lei prevê um prazo de 48 horas para a autoridade policial dirigir essa demanda ao juiz, e o juiz também o prazo de 48 horas para poder efetivar
essas medidas. Então, são prazos relativamente exíguos que vão tentar proteger a mulher no âmbito dessa atuação, e a autoridade policial, os órgãos de segurança, têm, por determinação legal, o dever de prestar esse pronto e integral atendimento à vítima. Por exemplo, assim, a mulher chega lá, dá a primeira, fala que aconteceu a violência, e vocês têm que esperar, igual você falou, que tem que ter um tempo determinado. Daí ela chega de novo e fala que está acontecendo dentro da casa dela, está apanhando, tipo assim, por exemplo, o marido chega em casa 10 horas e ela apanha. Chega, por exemplo, 3 horas da tarde, ela apanha de novo, ela volta lá de novo. Ela continua falando, mesmo assim, vocês têm que esperar o tempo. Assim, não, desculpe se eu até me expressei errado. Não é que nós temos que esperar um tempo, não. O atendimento ele vai se dar de maneira imediata e integral. A partir do momento que ela procurou os órgãos de segurança, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, os encaminhamentos já serão feitos. No caso, por exemplo, se ela estiver numa situação de iminente risco, vamos pensar numa situação mais extrema para a gente poder exemplificar. É uma pessoa que ela vive lá em outro estado, que ela não tem familiar, que ela não tem condição, inclusive econômica, de se manter, e a única saída para ela é voltar para o ambiente que ela está sofrendo as agressões. Nesse caso, nós não temos que esperar, né? O atendimento não vai ser único e exclusivamente no âmbito penal. Até mesmo com os órgãos do Poder Executivo, Legislativo, através das secretarias de atendimento à mulher, vai ser dada uma destinação a ela, inclusive com a possibilidade de encaminhamento imediato para um abrigo, por exemplo. Agora, o que eu quero dizer é que todas as situações elas terão que ser avaliadas caso a caso, né? Existem casos que a mulher vai estar numa necessidade premente, que ela vai ter que ser atendida ali imediatamente, inclusive valendo-se da prioridade que a própria lei impõe para os órgãos de atuação. E tem outras circunstâncias que ela não vai precisar dessa resposta rápida e efetiva naquele momento, mas isso não quer dizer que os órgãos de segurança eles vão dar um prazo para ver se vai ou não vai acontecer, entendeu? Então, as medidas elas vão ser tomadas. Agora, a gradação da intensidade de cada medida ela vai ser verificada caso a caso. Boa noite, doutor. Eu queria quebrar o protocolo e dar um abraço numa pessoa que é muito especial para mim, que eu tenho um carinho enorme. Hoje é aniversário da Jennifer. Obrigada. Doutor, é montado o aparato do Estado, através da PM, da Polícia Judiciária, e eu queria partir a pergunta. Ainda há medo da denúncia e como que se sente o Estado, na pessoa da PM e da Polícia Civil e do Judiciário, quando se faz todo o processo legal e, de repente, a esposa acuada, arrependida, vai, no dito popular, arrega para o juiz para que não foi aquilo que ela pensava no momento, não era aquilo que ela sentia no momento. Como que o Estado se sente nessa situação? Primeiramente, parabéns, né, para a Jennifer. E, assim, extremamente interessante essa sua pergunta, e eu acho que cai, inclusive, naquela crítica que eu estava levantando, que eu falei que estava pensando e tal, enfim. Que a questão é o seguinte, eu, pelo menos agora, eu vou emitir aqui uma opinião pessoal. Eu, como autoridade policial e lidando com isso, eu me vejo como sequer no direito de ter uma opinião relacionada a isso. Porque eu não vou interferir de maneira alguma no livre-arbítrio da mulher, porque eu não tenho ideia da situação que ela vive, não tenho ideia da relação que ela teve, do grau de convivência, do grau de afetividade.
Então, se você me perguntar se eu me sinto frustrado, de forma alguma. Se eu tiver que fazer 50 inquéritos, 50 procedimentos para uma mesma mulher que se arrependeu 50 vezes, eu vou fazer a 51ª sem o menor problema. E ela vai ter o mesmo atendimento do primeiro ao último, porque eu estava discutindo com o sargento Hudson aqui, antes da gente começar, o Estado ele deve atuar pelos seus setores de maneira assim imparcial, né? Então, eu como polícia civil, eles como polícia militar, eles vão atuar naquele momento sem vislumbrar qualquer desdobramento futuro. Então, o que a lei, pelo menos a intenção do legislador, é que a mulher tivesse esse pronto atendimento em todas as esferas. Agora, a partir do momento que a gente levanta essa questão do servidor ele se indignar ou não, se frustrar ou não, a gente, mais uma vez, a gente está tolhendo essa liberdade da mulher, né, e cai em cima daquilo que eu falei. Ela tem que ter essa total liberdade, então eu, particularmente, pessoalmente, não me sinto nem um pouco frustrado. Até o Hudson quiser complementar. Eu fiz essa pergunta, Hudson, justamente por isso, porque talvez a vítima se sente tolhida intimamente de procurar de novo. E é muito esclarecedor, doutor, essa postura do senhor, para que, caso haja reincidência, que ela procure e que se faça valer a lei. Obrigado pela resposta. Complementando essa questão, se a gente pesquisar sobre o ciclo da violência doméstica, a gente vê que, após a agressão, às vezes acontece a reconciliação, tem lá o ciclo da violência doméstica. E, às vezes, por questões talvez sentimentais ou também dependência econômica, igual o doutor falou aqui, a gente depara muito com isso. A pessoa que já acionou uma vez, às vezes teve prisão ou não do autor, e a segunda vez eles estão morando juntos de novo, né? Caso também que o autor é preso e depois a mulher vai visitar ele na cadeia, a gente fica sabendo. Mas, da nossa parte, o doutor falou, não cabe a gente pessoalmente avaliar isso, né? Então, quantas vezes for chamado, a gente vai atender. A mulher não precisa ter esse medo ou vergonha de acionar quantas vezes for preciso. Mais perguntas? Meu nome é Natália, eu sou do Cefet, daqui de Nepomuceno, e nós queríamos saber se, no geral, a prática da lei funciona, porque foi mencionado somente a teoria. Então, se a gente for pensar, a lei ela é relativamente recente, né, de 2006. De 2006. Ela tem praticamente 12 anos, né? E a construção da lei ela é contínua, né? A sociedade ela evolui muito mais rápido do que uma lei alterada, do que um texto legislativo alterado. Muitas vezes, a hora que o texto vai ser alterado, a realidade já é outra. A gente já passou. Inclusive, recentemente, em 2018, agora, a gente teve uma alteração recente, que é a questão do descumprimento das medidas protetivas, né? Foi criminalizado esse descumprimento, porque o que a gente mais via era que, quando o agressor ele era intimado daquela medida, vamos supor que ele não poderia se aproximar por 200 metros da vítima, por exemplo, ele descumpria aquilo como maneira de intensificar aquele sofrimento que ela estava sentindo. E, às vezes, ela não tinha uma resposta, porque ela chamava a polícia lá, ia levar a polícia militar, fazia a condução dele, e era parte da doutrina entendia que se tratava de um crime de desobediência judicial, que era TCO, que era aqueles crimes mais leves que eu falei para vocês, e ele saía de lá, muitas vezes ele saía da delegacia e voltava lá na casa da mulher. E aí pegava de novo e ficava aquela coisa. Então, criou-se esse crime de descumprimento dessas medidas, que, inclusive, a autoridade policial ela sequer pode arbitrar a fiança na delegacia. Então, a pessoa
efetivou esse descumprimento, ela vai ser conduzida, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante dela e ela vai ser conduzida para o presídio. Ou seja, vai dar efetividade. E, indo ao encontro do que você está falando, a questão de efetividade prática, se nós pegarmos questões estatísticas, como eu ressaltei no início aqui, tivemos, de fato, uma redução da desigualdade, do número de violência, dos casos de violência. Por óbvio, a gente não pode atribuir essa redução única e exclusivamente à questão legislativa. Tem toda uma questão de políticas públicas por trás, né, que vai fazer com que a mulher ela se sinta mais à vontade, que ela se sinta mais protegida e diminuindo aquele abismo de desigualdade que havia. Então, na prática, a lei está sendo aplicada, ela está sendo efetivada, né, não só teoricamente, mas, lógico, como qualquer lei, qualquer atuação, ela encontra barreiras, muitas vezes físicas, materiais, de pessoal, né? Mas tem, sim, uma efetividade prática, e aquilo que eu falei para vocês, é uma das leis mais prestigiadas internacionalmente falando. Obrigada. Não, a gente vai experimentando a pergunta. Tudo bem. Mais perguntas? Olha para aquela câmera. Meu nome é Matheus, eu estudo no Cefet de Nepomuceno, e eu queria saber que, já que a Lei Maria da Penha é tão rigorosa, por que muitos casos são arquivados? Olha, essa é uma questão que, como diria, é uma boa pergunta. Olha, casos de arquivamento envolvendo violência doméstica e familiar, eu acho que é uma discussão tão complexa que não tem como a gente reduzir ao âmbito legislativo, né? Igual a gente comentou, o Hudson falou aqui de novo, da questão da dependência econômica, da dependência afetiva, da dependência social, né? Então, realmente eu não tenho uma resposta pronta. O que eu posso fazer, até mesmo no sentido de tentar fomentar essa discussão, é trazer algumas hipóteses aqui, né? A lei hoje, se a gente for parar para pensar no crime mais corriqueiro, que seria o de ameaça e de lesão corporal. A lesão corporal contra a mulher, hoje, ela tem pena máxima de 3 anos, que prescreve, salvo engano, em 8 anos, né? Então, é um tempo de prescrição relativamente curto, se a gente for pensar no tempo de tramitação de um processo. Ainda que os casos de violência doméstica eles contem com uma prioridade de atendimento. A lei ela mesmo fala que devem ser criadas varas especializadas, juizados especializados de violência contra a mulher, justamente na intenção de dar um atendimento mais célere para evitar. E aqui eu estou cogitando casos de arquivamento por prescrição, por exemplo. Mas, se a gente for para pegar estatisticamente falando, eu não tenho essa estatística em mãos. Até o pessoal do Judiciário e do Ministério Público vão poder falar com maior propriedade. Mas eu acho que muitos dos casos de arquivamento se dão também pela intenção da vítima em não representar, em retratar dessa representação, que é aquilo que a gente conversou, e teve até uma pergunta muito boa nesse sentido. E só a título de ilustração também, e de conscientização, que é o seguinte, muitas vezes a mulher ela é atendida numa delegacia de polícia, ela manifesta aquela intenção de representar em desfavor do autor, ela, vamos dizer, ela está com a cabeça quente, né? E depois, por qualquer motivo, que não cabe a mim aqui indagar, ela chega na delegacia e depois que o processo, às vezes, foi até enviado para o fórum, o inquérito foi enviado para o fórum, ela fala, eu mudei de ideia, eu não quero mais representar, eu quero me retratar. Até pensando nesses casos, para você ver, a lei ela tem uns dispositivos assim que se aplicam especificamente ao caso da violência contra a mulher, que é o seguinte, por exemplo, nós dois, se nós nos envolvemos em alguma situação de agressão, que, por exemplo, eu vou representar contra você, eu represento e depois, porventura, eu decido que não era aquilo que eu queria, eu posso chegar e manifestar, me retratar. Já a mulher, para ela se retratar, a lei determina que essa retratação ela será feita numa audiência especial que vai ser marcada perante o juiz.
que o intuito é de dar uma maior formalidade para que ela se sinta ali, literalmente amparada, de saber que o caso dela está sendo levado adiante. Porque muitas vezes ela volta para casa e às vezes ela sofre a pressão do próprio agressor para ir lá retirar a queixa, que é o que eles falam impropriamente, né? Então, um dos outros pontos seria esse. Mas é um assunto imenso aí para a gente tratar e muito interessante, que acho que cabe uma discussão mais detalhada a respeito disso. Parabéns pela pergunta. Obrigada. Eu sou Lineu Tonelli, vereador. Gostaria de perguntar, pode ser outras pessoas da prefeitura, qual o índice na cidade de 26 mil, de 0 a 10, como está Nepomuceno? A violência. Até na minha apresentação, eu coloquei, Lineu, hoje em acompanhamento referente a 2017 a 2018, né? Que são os dados do CREAS, que são os acompanhamentos, né? Mulheres que passaram por acompanhamento ou por atendimento, nós temos 30 casos. Aí, no gráfico da minha apresentação, eu especifiquei os tipos de violência e a quantidade. Outra coisa, existe a mulher não quer falar com nenhum delegado nem com a polícia. Existe um órgão que ela pode falar perante, para depois fiscalizar, algum número, 100 ou outro número? Um órgão do Estado. Tem o DISC 180. A mulher pode ligar, fazer a denúncia geralmente chega no CREAS, o CREAS. Aí é feita a visita domiciliar, né? Feita uma abordagem, uma acolhida com essa mulher, e aí é feita as orientações, né? Caso ela queira fazer um boletim de ocorrência e prosseguir fazer todo o processo. Agora nós vamos passar a palavra para as secretárias, a Alessandra, secretária de Saúde, e a Isabela, secretária de Desenvolvimento Social. A Jaqueline também, que é enfermeira da área de saúde da mulher, vai ter uma palavra. E depois delas, nós vamos abrir novamente para as perguntas. Bom, eu fui convidada, através da Alessandra, secretária de Saúde, para falar sobre dados, certo? Então, assim, a área da saúde, em relação à violência contra a mulher, nós trabalhamos com notificações, certo? A saúde, ela não tem o caráter de punir, ela tem caráter de atendimento e notificação. Então, desde a lei de 2014, que foi criada a obrigatoriedade da notificação, porque antes, apesar de todos os casos que a gente vê, não era obrigatório a notificação de a notificação de violência contra a mulher. Só que o Estado, para não, para ele não focalizar isso como uma notificação obrigatória, ele generalizou, colocando a violência como violência interpessoal da própria mulher e a violência entre pessoas e a autoprovocada, certo? Então, assim, a saúde faz um trabalho de notificação. A nossa função, como porta de entrada da saúde, é acolher aquela mulher agredida, certo? Seja ela por uma outra pessoa ou ela a própria agressão, certo? O sistema de notificação nosso, ele é bem amplo. Então, a gente faz a notificação da mulher que é agredida, da criança que é agredida, do idoso que é agredido. Então, a gente ouve essa pessoa chegou até a gente faz a notificação. Tá? A gente tem que lembrar que a saúde não tem caráter de punição. A saúde tem caráter de receber. Certo? E os números que a gente tem são de pessoas que vieram até nós para procurar atendimento nesses casos. O que a gente vê muito é que, eu falo assim, a mulher que tem a coragem de chegar à delegacia e fazer o boletim de ocorrência, ela venceu muitas etapas. Então, a nossa porta de entrada é aquela mulher que não teve opção por um braço quebrado, por um ferimento, por um corte,
Porque ela não vai fazer denúncia. Ela vai chegar lá no pronto-socorro, que é a nossa porta de entrada, ou no PSF ou na policlínica, e ela caiu, ela esbarrou, ela machucou. Então, o nosso atendimento ali é oferecer àquela mulher, ela foi atendida, você caiu? Caiu. Mas caiu, durante aquele atendimento, ela é acolhida. Como foi essa queda? Essa queda, você escorregou, mas escorregou em quê? Nós, na saúde, não podemos obrigar, é lógico que não, e nem induzir esse tipo de ação. Vai, faz uma denúncia, procura a delegacia, faz um boletim de ocorrência contra teu marido. A gente não tem esse poder. Por quê? Porque se a gente fizer isso, ela não volta para procurar a gente mais. Então, nosso trabalho é de formiguinha. É tão pequeno, assim, é tão... Falar assim, mas vocês não fazem nada. Não é que nós não fazemos nada. Se a gente induzir qualquer coisa, ela foge e nunca mais volta. Então, assim, a gente recebe, cuida das feridas, cuida dos machucados, atende aquela mulher, recebe ela, mas é tudo, assim, muito sigiloso, tanto que o que a gente faz é a título de número. E eu vou trazer, por favor, muda para mim. Os números que a gente tem, eu falo assim, é muito pouco. De 2014 para cá, que houve a obrigatoriedade, então, assim, igual eu expliquei, as nossas notificações não são só contra a mulher, são contra crianças e idosos, e contra o autoextermínio mesmo. Então, assim, no ano de 2014, foram 47 notificações, 45 foram contra mulheres. Dessas 45, nós tivemos ameaças, nós tivemos agressões, nós tivemos autoextermínio. Autoextermínio deste ano para cá, de 2017, 2018, é encaminhado para o saúde mental e eles também estão fazendo um trabalho para tentar ajudar essas pessoas. Mas, assim, a nossa função aqui é a porta de entrada. O PSF tem os agentes de saúde porque eles têm mais acesso dentro daquela casa, dentro daquelas famílias, porque ele conhece. Você acha assim, se eu for agredida, eu vou chegar por uma enfermeira que eu nunca vi na vida? Igual, vai chegar lá para a Jaqueline, lá na policlínica, e falar assim, que meu marido me bateu? Ela não vai fazer isso. Mas ela vai confiar num agente de saúde que frequenta a casa dela todo dia, que conhece a realidade dela, que está lá dentro, que sabe. Porque a vida em bairro é uma coisa assim, eu conheço a casa dela, que é minha vizinha, que conheço a casa de lá. Então, um sabe da vida do outro e um comenta. A função da saúde é aumentar aqueles números. Numa cidade de 27 mil habitantes, o maior ano que a gente teve foi em 2016, o maior número de notificações. Está muito subnotificado. E a gente sabe que isso acontece. Então, a nossa função, o agente de saúde, ele tem esse poder de saber, mas ele tem o poder apenas de notificar. Então, se eu recebo uma agressão a nível de pronto-socorro, a nível de policlínica, de PSF, a gente atende aquela mulher, cuida do problema dela, faz o acolhimento dela, e durante aquele atendimento, seja ele médico, de enfermeira, de qualquer um, a gente procura, vamos dizer assim, a gente vai especulando. Como aconteceu? Quem foi? Então, você vai fazer alguma coisa? Não vai fazer? Tudo bem. Foi orientada? A gente orienta, mas orienta pouca coisa, para a gente não acuar aquela mulher, certo? Porque senão ela vai quebrar um braço e vai ficar lá dentro da casa dela. A não ser que seja algo muito grave, porque senão ela não sai, ela não volta a procurar ajuda, certo? Então, assim, a saúde, a nossa função, assim, os números que nós temos é por notificação e para ver se a gente melhora a qualidade dos números. Nós não temos números, certo? De 4 anos, 5 anos para cá, eu faço essas notificações, todas elas passam uma por uma pela minha mão, eu leio todas elas, todas as segundas-feiras, tudo que chega no pronto-socorro, eu sei, como diz, eu sei de cada uma delas. Durante a minha vida toda de prefeitura, eu tenho 18 anos de casa, eu peguei 2 ameaças. Então, assim, para uma mulher chegar e fazer uma ameaça, quantas mulheres são ameaçadas e 2 notificações tem no papel? É uma vergonha. Mas elas não têm coragem, seja ela por medo, por falta de se manter sozinha. A nossa sociedade ainda é pequena, a nossa cidade é pequena. E isso é muito subnotificado, certo? Então, assim, o PSF tem um papel muito importante nisso, porque eles estão dentro de casa a casa, eles conhecem a realidade dos bairros, e as notificações vêm dele, apesar que a maior porta de entrada nossa é o pronto-socorro. Isso indica que ela só está indo ao pronto-socorro porque ela está machucada.
né? Então, e fica tudo muito escondido ainda. Apesar de todo o trabalho nosso, ainda fica muito subnotificado. Certo? Assim, a área da saúde nossa é isso. Boa noite, gente. Eu estou como secretária de Desenvolvimento Social, né, e sou formada em Serviço Social há 7 anos, né, sou assistente social. Eu trouxe para vocês os dados e os trabalhos que são prestados no município de Nepomuceno, tá bom? Aí eu comecei com os tipos de violência que são trabalhadas na assistência social, desde ações preventivas, quando já aconteceu o ato, que é a questão da violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Né? Essas são vários tipos de violência, porque muitas vezes a gente fala violência, a gente pensa só na violência física, mas não. E nós vamos, mais para frente, nós vamos mostrar que aqui em Nepomuceno o índice de violência psicológica é um índice muito grande, né? E eu vou mostrar como são trabalhadas essas vítimas. Como nós já falamos da Maria da Penha, a lei, né, veio para fazer essa questão da proteção, e uma coisa que a gente sempre discute, porque todo mundo fala assim, a agressão física, ela não escolhe renda familiar, ela não escolhe classe social, porque se a gente for ver, a Maria da Penha era farmacêutica bioquímica, e o marido dela era engenheiro. Então, assim, várias mulheres com várias situações financeiras, com várias formação, né, ou sem formação, são vítimas de violência doméstica. Aqui em Nepomuceno nós temos 2 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, um localizado na Vila Isméria e o outro no Alto Cruzeiro, e temos uma unidade do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é localizado na Rua das Arvinhas. O que o CRAS faz? O Centro de Referência de Assistência Social, ele trabalha com as questões preventivas. Todas as demandas que chegam no CRAS, é feita uma acolhida, né? Olha qual que é a demanda que aquela pessoa trouxe, a acolhida é feita por um assistente social e um psicólogo. Nós temos o PAIF dentro do CRAS, que é o Programa de Atendimento Integral às Famílias. Quando é percebida a demanda, essas famílias são encaminhadas para o PAIF, que são acompanhamentos, a família vai receber visita domiciliar, vai receber atendimento psicossocial, vai ver qual é a necessidade dessa família para encaminhar para a rede do município. Então, é um trabalho muito amplo. Só que o CRAS ele trabalha, como eu disse antes, com a questão preventiva, diferente do CREAS. Pode passar? O CREAS ele trabalha quando houve o rompimento, já houve a violação de direitos, né? Então, a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, ela é atendida no CREAS, né? Não só a mulher, mas idoso, criança, adolescente, qualquer indivíduo que teve algum direito violado, ele é atendido no CREAS. No CREAS, ele tem assistente social, psicólogo e agora tem advogado, por trabalhar com questões jurídicas. Nós trabalhamos também com acolhida, trabalhamos com orientação, como quando chega demanda encaminhadas de outros setores, ou demandas espontâneas, quando a mulher chega lá e pede ajuda, né? Aí ela é feita uma acolhida com os profissionais, ela é orientada do direito, como que ela vai acessar esse direito, como ela vai fazer o boletim de ocorrência. E aí como a Jaqueline falou, a mulher ela tem o livre-arbítrio. Se ela quer continuar o processo, né? Quer fazer a denúncia, quer fazer o boletim de ocorrência, representação, ou se não. Só que ela continua no acompanhamento, né? Os profissionais viu a necessidade do acompanhamento psicológico ou de terapia, ela é encaminhada para o ambulatório de saúde mental. Se ela precisa passar no médico, aí vai de necessidade do que a mulher apresenta. Tá? Pode passar. Aí é os dados que eu disse, né? Entre 2017 e 2018, nós tivemos de atendimento 19 mulheres de violência psicológica. Nós tivemos 3 mulheres de violência física e psicológica,
sexual e patrimonial. São, ao todo, 30 mulheres, né, que foram atendidas em 2017 e 2018. Para o porte de Nepomuceno é um número alto e é a demanda que chegou, né? Talvez tem várias demandas que ainda não chegou a conhecimento. Por isso, como o Lineu já havia perguntado, os 180, se vocês podem ligar, são denúncias anônimas. Essa demanda chega para nós, né? Aí o CREAS tem toda uma técnica, por ser profissionais capacitados, para fazer essa abordagem, né? E qualquer mulher que precisar de ajuda, o serviço está disponível. Os encaminhamentos recebidos dessas mulheres, muitas vezes eles vêm dos CRAS, da Polícia Civil ou Polícia Militar, do DISC Denúncia, né, Direitos Humanos, 180, e vem de demanda espontânea, quando a mulher chega e pede ajuda. E, para encerrar, é a mensagem que eu coloquei: não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir e com medo demais para acusar. Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada, Isabela. Agora nós vamos abrir de novo o espaço para as perguntas. Meu nome é Lavínia e eu estudo no Cefet daqui de Nepomuceno. Minha pergunta é: se uma criança é abusada sexualmente e ela não tem conhecimento de nada que está acontecendo com ela, ela não fala para ninguém e deixa aquilo quieto. Quando ela cresce, ela toma conhecimento de tudo aquilo que aconteceu com ela. Quais são as medidas que podem ser tomadas ao agressor? Então, essa questão é até bastante interessante, que o que a gente vê, às vezes, é que a vítima da violência, principalmente a violência sexual, né, tanto a criança quanto criança e adolescente, se a gente está falando aqui de uma questão, de uma situação de vulnerabilidade, de uma mulher adulta, às vezes adulta, independente, que toma conta das suas coisas, e às vezes ela se sente subjugada, mesmo assim, então, com mais razão, a gente tem que pensar nesse ponto, trazer essa questão quando se trata de uma criança ou de um adolescente que está ali, às vezes, sob o temor da mãe, do pai, da família, do padrasto, que é muitas vezes o que acontece. Legalmente falando, a pessoa, depois que ela se torna maior, depois dos 18 anos, ela, a partir daí, então, que vai correr aquele prazo prescricional, que é aquele período que pode acontecer, que pode transcorrer da data do fato até a pessoa não poder mais ser punida, vamos dizer assim, em termos bem gerais, mas esse prazo, quando a vítima for criança ou adolescente, ele só vai começar a correr quando ela completar 18 anos. Parte-se, então, do pressuposto que a vítima, completando 18 anos, ela tem um discernimento maior, tem uma independência maior e vai poder procurar o atendimento. Eu estou falando aqui, por óbvio, do atendimento em âmbito policial, né? Em âmbito da saúde, tanto física quanto psíquica, ela vai poder procurar, independente da idade, independente de quando a violência ocorreu, né? Mas, juridicamente falando, ela está resguardada, sim. E, independente do tempo, a pena pode ser a mesma depois do ocorrido? Não entendi. Por exemplo, ela foi abusada quando criança. E ela passou muito tempo depois e ela fez a denúncia. A pena pode ser a mesma se ela, por exemplo, tivesse feito a denúncia um dia depois? Não, a questão da dosimetria da pena, vamos dizer assim, quando o juiz for fixar aquela pena na sentença, são muitos fatores que vão influenciar. Eu acho que o que você está querendo dizer, eu acho que fica mais difícil para nós, por exemplo, de atuação policial, fica mais difícil, às vezes mais trabalhoso, ou até mais delicado, a gente conseguir juntar todos aqueles elementos para falar assim, ó, realmente, isso aconteceu, foi assim, e essa conduta quem praticou foi esse autor. Então, o tempo que vai passar vai influenciar nisso. Agora, a pena em si,
em tese, abstratamente falando, ela não vai reduzir nem aumentar em razão desse tempo transcorrido, né? O que pode acontecer é, o juiz, quando ele for fixar aquela pena no momento da sentença, uma das circunstâncias que ele vai dosar para penalizar o autor vai ser o transcurso do tempo, as circunstâncias do que o crime se deu, né? Até a ressocialização que o autor passou, que a vítima passou, enfim. Agora, abstratamente falando, a pena é a mesma. Meu nome é Breno, sou daqui de... Meu nome é Breno e estudo no Cefet-MG. É possível aplicar a Lei Maria da Penha para lésbicas, travesti ou transexuais? Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? A Lei Maria da Penha, ela abarca a mulher, o gênero mulher, como vítima, independente do agressor, independente do gênero do agressor. Então, ainda que ela se encontre numa relação homoafetiva ou qualquer outro tipo de relação, né, ficando caracterizado a violência em razão do gênero da vítima, e é importante frisar isso aqui, né? Vamos dar um exemplo assim bem banal. Se você, dirigindo seu carro, você bate em uma mulher e lá, naquele calor do momento, vocês se desentendem e você, porventura, homem, vem agredir essa mulher por qualquer motivo, por motivo que não seja em razão do gênero dela, por ela ser mulher, eu quero dizer, você se estressaria e agrediria, independente de ser mulher ou homem, criança, idoso, não fica caracterizada a violência de gênero. Então, em tese, não estaria abarcado por essa legislação. Não estou dizendo aqui que é uma atitude que ela é aceita, não, né? Mas ela vai ser apenada pelos outros aparatos. Meu nome é Jéssica, eu estudo na Escola Estadual Dr. Hernando Vilela Lima. Eu queria saber se a mulher que é vítima de violência, que não tem condição de pagar um advogado para acompanhar o seu caso, ela pode ir sozinha à polícia e à justiça? Na polícia, especificamente, nesse primeiro atendimento, ela vai ser amplamente atendida, independente da representação por advogado ou não. Na verdade, são pouquíssimos os crimes, assim, pelo menos no dia a dia que nós temos, que vai fazer necessário esse atendimento por meio de um advogado. Então, a princípio, ela não precisa. E ainda que durante o processo, já entendendo aqui uma ação penal já proposta em desfavor do autor, se ela, porventura, precisar desse atendimento jurídico, ele vai ser fornecido tanto pelas defensorias públicas, pelos núcleos de atendimento, né? A lei ela foi feita pensando no ciclo completo, tanto no momento da denúncia, no momento que ela vai na delegacia, do fato que ela vai noticiar, até o provimento final. Inclusive, se ela precisar de uma demanda no âmbito civil, onde o advogado se faria mais então presente, ela também é amparada nesse aspecto, pela defensoria ou por quem faça às vezes. Eu quero perguntar para a Isabela. Ela falou que se a mulher quiser continuar com a denúncia, se ela não quiser continuar com a denúncia, ela vai ter o acompanhamento. E eu vejo falando que a mulher que não tiver coragem de denunciar alguém, por ela pode denunciar. Por acaso a mulher falar para você que não quer continuar com a denúncia, vocês não podem tomar uma previdência de estar denunciando por ela? Jéssica, nós não, porque nós temos que respeitar a liberdade dela, a liberdade de escolha dela, né? A questão do acompanhamento vai ser feitas as orientações, o que pode ser feito, como que pode ser conduzido, né? Para que ela tenha o direito dela garantido, mas ela tem a liberdade de escolher ou não. Até para complementar o que ela falou, e é uma pergunta muito corriqueira, às vezes em cidades menores, como é o caso, ou até mesmo num bairro, né, onde, igual o comentário aqui, todo mundo conhece todo mundo,
nada impede de você, presenciando uma situação de violência, uma situação de sujeição, às vezes a vítima mesmo está numa situação tão vulnerável que ela sequer tem essa possibilidade, ou às vezes ela está até tolhida da liberdade dela de se locomover. Então, pelo menos essa notícia desse fato, você pode, sim, passar para os órgãos de segurança pública, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil, e nós vamos dar aquele atendimento de, pelo menos, verificar se tem fundamento aquela notícia. Fazendo aqui um paralelo ao que se conhece no direito pela denúncia anônima, por exemplo, entende-se, doutrinariamente falando, e de forma bem abstrata, que, por exemplo, eu como delegado de polícia, eu não posso instaurar um inquérito contra alguém simplesmente porque chegou uma carta lá na delegacia, uma denúncia anônima, alguém falou, fulano é traficante. E eu não posso chegar lá e instaurar aquele inquérito pronto contra aquela pessoa, porque parte-se da premissa de que ela é inocente e de que um inquérito tramitando em desfavor dela vai trazer um prejuízo. Da mesma forma, entendendo analogamente essa situação que você trouxe, vamos supor que chegue essa denúncia para a gente, ou de forma anônima ou por terceiros. Eu não vou chegar de pronto e instaurar um inquérito ou de violência física ou sexual contra aquele suposto agressor, mas pelo menos alguma diligência, no sentido de verificar aquela veracidade daquilo, é salutar para nós, como sociedade, como polícia e para os envolvidos, né? Tanto para o noticiante quanto para a suposta vítima. Então, é interessante sim, e deixo aberto as portas da delegacia, em nome da Polícia Civil, para toda e qualquer demanda que precise ser noticiada, né? A delegacia, hoje, ela está deixando de ser vista como um órgão unicamente repressivo, naquela atuação criminal. Ainda que nós não possamos dar a resposta para o seu caso lá na hora, nós vamos, pelo menos, fazer um encaminhamento, seja para a questão do atendimento da saúde, seja para a questão do atendimento social. Quando eu refiro a acompanhamento, o trabalho como, né, nós falamos, a mulher ela fica muito vulnerável, né, muito sensível. Então, é trabalhada a questão da autoestima, a questão de acesso até mesmo ao mercado de trabalho, por causa da dependência financeira. Então, são trabalhadas todas essas questões. Mas a primeira é acolhida, né, ela é feita acolhida, para ver qual que é a demanda que essa mulher traz. E aí, por mais que os equipamentos da assistência tenham psicólogo, não é feito o trabalho terapêutico, é feito um trabalho de abordagem social, que é diferente. O terapêutico, ele vai, né, todos os dias, com horário marcado. Lá vai de acordo com a necessidade, mas com outra forma de abordagem. Tá? Meu nome é Gabriel, estudo na escola Dr. Hernani Vilela Lima. Eu queria perguntar assim, já tendo uma lei federal, se criar uma lei aqui no município, como poderá ser fiscalizada essa lei? E aqui na casa, feita aqui, como aprovada pelos vereadores, como a polícia poderá fazer o uso dessa lei aprovada aqui na Câmara Municipal. Não, interessante a pergunta, e ela já até é uma pergunta mais técnica, né? A questão da legislação penal, ela não pode ser feita pelos municípios, né? Então, pensa você, no tamanho do Brasil, de dimensões continentais, se cada município pudesse criar, então, o seu Código Penal, as suas leis, viraria uma bagunça, né? Você sairia daqui até Coqueiral, por exemplo, já valeria outra lei, né? Então, a ideia é essa, dar essa uniformização. Agora, a lei que pode ser feita aqui no município é no âmbito do atendimento social, das políticas públicas, né? Tanto voltadas para o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Então, foge um pouco do âmbito criminal, da atuação das polícias. Mas a atuação da polícia associada ali à atuação do Legislativo, do Executivo, ela tem que ter, tem que existir, né, independente do viés, se for criminal, ou se for social, ou se for de assistencial, o que for. Tá certo?
Meu nome é Ranise, eu estudo na Escola Estadual Dr. Hernani Vilela Lima, e eu gostaria de perguntar, por exemplo, se uma mulher está sendo agredida e consegue fugir da agressão, e aí denuncia, que medidas são tomadas naquele exato momento? Então, se ela eventualmente procura os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, no momento que essa agressão está ocorrendo, ou que ela acabou de ocorrer, o que pode acontecer é a efetivação da prisão em flagrante daquele agressor, né? Então, ele vai ser conduzido à delegacia e vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Muitas vezes, o que acontece é a vítima procura os órgãos de segurança depois, no momento posterior. Às vezes por uma impossibilidade, às vezes por medo, às vezes porque ela foi incentivada ou encorajada depois. Então, pelo menos no âmbito criminal, da atuação policial, a gente vai ter essa diferenciação desse momento, da situação do flagrante em si, quando o crime está acontecendo, acaba de acontecer, a pessoa é perseguida, né? Naquele momento do cometimento mesmo, quando está queimando aquele crime, daquele outro momento que chega para nós a notícia do crime. Então, as situações elas vão ser diferentes e vão requerer medidas diferentes. Agora, as questões das medidas protetivas, elas poderão ser tomadas tanto num quanto no outro âmbito. Isso não impede. Aproveitar a pergunta do Breno, se uma mulher for agredida por um travesti, tem as mesmas providências ou não? Então, as mesmas providências no sentido dela ser acolhida e de ser encarada como vítima nessa situação, vai ter sem dúvida. Lógico, ressalto aqui, se ficar ressaltada essa violência em razão do gênero, né? A pessoa foi agredida por ser mulher, independente do agressor, independente se ele é homem, se é mulher, travesti, enfim. Agora, cada caso vai ser um caso, não é o gênero do agressor que vai determinar a medida que vai ser tomada, mas sim a situação da vítima em si. O foco é a vítima. Então, em determinadas circunstâncias, a vítima vai precisar ser retirada daquele convívio, às vezes não, às vezes nós vamos pensar em afastar o agressor e não a vítima, né? Então, a medida ela vai determinar pela condição, pela necessidade da vítima, e não do gênero do agressor. Meu nome é Marta, eu quero perguntar ao delegado se a mulher é constantemente agredida e ela não tem coragem de denunciar, mas um membro da família, um filho, sendo menor de idade ou não, ele pode fazer a denúncia? Então, é aquilo que a gente estava até discutindo, né? A notícia do fato, para nós, como órgão de segurança, como polícia, para nós é salutar ele chegar independente da forma que seja. Né? Seja por uma denúncia anônima, seja um parente, o que for. O interessante para nós, e até cai até o encontro do que foi falado aqui, muitos números eles são mascarados, né? Que é a chamada cifra negra, ela nem chega ao conhecimento. Eu tenho certeza que muitos casos de agressões daqui do município ou de qualquer lugar, eles sequer chegam a ser noticiados. Então, para nós, como por questões de registro, é muito importante, isso é sempre bom. Agora, vamos pegar, por exemplo, o crime de lesão corporal, que no âmbito da violência doméstica e familiar deixou de ser um crime de ação penal pública condicionada, agora é incondicionada. Para nós, independe da representação da vítima. Então, se ela tiver, nesse caso, de agressão e se enquadrar nisso tudo, chegando a notícia para a polícia, independente da fonte dessa notícia, ela vai ser válida e pode, inclusive, desencadear um inquérito e, futuramente, uma ação penal. Alguns crimes, mesmo em âmbito da violência doméstica, como, por exemplo, a ameaça, ou a calúnia, ou a injúria, por exemplo, ainda assim eles vão necessitar da representação da mulher. Então, ela tem que manifestar aquela vontade de que o autor seja processado. O que pode acontecer, e eu particularmente, como delegado de polícia, não vejo o menor problema,
é que o procedimento seja efetivamente instaurado, mesmo que sem a representação dela, pelo menos um procedimento preliminar, para que as partes sejam chamadas, sejam ouvidas e a vítima manifeste a intenção de representar ou não. Porque, muitas vezes, a mera presença da polícia, dela se fazendo presente, já serve para inibir, para coibir, muitas vezes fazer cessar aquele ambiente de violência. Então, é salutar isso e pode, sim, desencadear tanto um processo, um inquérito, um processo, o que for. Então, nesse caso, mesmo um filho fazendo isso, se ela não quiser denunciar, não vai para frente. Não, aliás, vai para frente. Por exemplo, se ela estiver se enquadrando numa violência, vamos supor, física, que independe de representação dessas lesões corporais, uma vez chegando essa notícia para a polícia, o inquérito vai ser instaurado e sequer depende da representação dela, né? Então, a intenção pensada é justamente nisso. Às vezes ela está numa situação tão vulnerável que ela sequer consegue noticiar aquilo, procurar. Então, uma pessoa próxima vai dar essa notícia, vai relatar esse caso, e as medidas vão ser tomadas, independente da vontade ou não dela, vamos dizer assim. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a prefeita. Queria perguntar para você, prefeita, por ser mulher, qual é a sua visão de tudo isso? O que você acha, suas vivências? Boa noite a todos. Boa noite, Giovanni, doutor Moacir, todos aqui, meninos. Eu estou muito satisfeita de ver o interesse, a participação dos jovens, porque eu sempre falo, o futuro nosso está na mão de vocês. E realmente tem que se envolver. Se envolver na política, se envolver nos assuntos, e realmente eu estou muito satisfeita de ter participado. Giovanni, obrigado pelo convite, e ver a participação de vocês mesmo. Estou muito satisfeita. A questão da violência da mulher é muito triste, A gente, em pleno século XXI, com todo o nível de informação, com todo, assim, é tratado esse assunto nas escolas. É verdade, tem um instrumento tão poderoso como está sendo a Lei Maria da Penha para isso, e a gente ainda assistir tantos casos. Infelizmente, ainda existe mesmo o medo da mulher denunciar, ainda existe a dependência física, a dependência moral, principalmente, da relação. E eu atuei como advogado um certo período. E acontece demais isso. A pessoa vai lá, denuncia, chega até mesmo ir no fórum, chega na hora do juiz lá e ela, não, eu estou de bem com ele, eu quero retirar, quero voltar. E já aconteceu depois de um certo tempo, ela procurar novamente e fazer a denúncia. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer os mecanismos que podem inibir isso, através do CRAS, através do CREAS, principalmente o CRAS, que é um equipamento para prevenir esse tipo de violência. Então, é muito bom a gente ver vocês participando disso, e para saber, para conhecer realmente que nós estamos atentos, a gente está trabalhando, faz parte da política pública, a gente evitar esse tipo de crime ocorra em pleno século XXI, uma época aí de internet, uma época que as informações no minuto estão para todo mundo aí, e até hoje aconteceu uma coisa tão horrorosa como essa. Violência à criança, então, nem se fala, mas aí você já vai para um outro assunto. Hoje, o nosso caso é violência contra a mulher. Então, eu estou muito satisfeita, viu, Giovanni, de estar participando aqui. Parabéns pela iniciativa do parlamento, parabéns para os meninos, ter correspondido, porque também, sem eles, não estaria funcionando. Muito obrigada, prefeita. Quero agradecer também os nossos parceiros, o delegado Moacir, a Isabela, a Renata,
Jaqueline, desculpa, a Alessandra também, que estava aqui presente com a gente. Quero agradecer vocês, jovens do parlamento, e você de casa, que está nos acompanhando aqui, esse tema tão importante, que é algo real, é algo que acontece, é cotidiano, e que podemos, sim, aprender mais aqui e trazer para as nossas vidas esse conhecimento para combater. Quero passar agora a palavra ao nosso presidente, Giovanni. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos os funcionários aqui da Câmara, que também têm nos ajudado muito para que esse evento acontecesse. Agradecer aqui as autoridades, o delegado, obrigado, delegado Moacir, o carinho que o senhor teve com nós essa noite. Quero te agradecer imensamente, porque eu sei dos seus afazeres, da luta de vocês. Muito obrigado. Agradecer a minha amiga Jaqueline também, por estar aqui hoje, dia muito importante, a Isabela, a prefeita, viu, prefeito? E nós vamos, gente, o Parlamento Jovem, nós vamos molar muito a prefeita, não vamos? Vamos, né? Isso. Agradecer os novos vereadores, Mário César, o vereador Edmilson, o vereador Lineu Marques Tonelli, o vereador Delano, a Polícia Militar, o sargento Hudson, que estava aqui, teve que, com certeza, fazer alguma coisa dentro do seu trabalho, a minha amiga Jennifer, nossa professora, nosso professor Messias, e, principalmente, eu queria aqui uma salva de palmas para os nossos jovens, gente. Porque, como a prefeita colocou, sem vocês não seria nada, não seria possível. E de tudo que foi dito aqui, amplamente, eu vou dizer que o que muda muito, e eu acredito muito nisso, é a consciência. É o que estamos fazendo aqui hoje, mudando consciência. Eu acredito e tenho certeza absoluta que começa daqui um novo passo, principalmente aqui no nosso município. Essa questão da mulher, basta, gente? Basta a violência contra a mulher. Isso não pode mais ocorrer. E eu tenho certeza que muitas soluções partirão de vocês. Agradecer aos internautas também e uma boa noite a todos.